Porque a gente não acha nenhum texto em toda a Bíblia Sagrada que seja pecado ingerir bebida alcoólica. Não tem nenhum texto. Biblicamente falando, no Antigo Testamento, existem 3 palavras principais relacionadas à bebida alcoólica, né? E o senhor, que é um grande hebraísta, né, pastor? Vou tentar me arriscar aqui, né? A primeira palavra é yahin, né, que significa vinho. E a gente vai ver ela aparecendo 140 vezes na Bíblia Sagrada. E ela é usada de uma forma geral para referir ao vinho, ao consumo do vinho na época. Outra é o tirosh, né, que é o vinho novo, ou mosto. A gente vai ver dizendo acerca dela 38 vezes na Bíblia Sagrada. Outro termo é o chiclá, né, que significa bebida forte, ou até mesmo a cerveja, né, em si. E a gente vai ver falando dela 21 vezes. E das 21 vezes que é falado acerca dela, 19 das ocorrências, o uso é 100% condenado, né? No Antigo, e isso daí vai totalizar 199 menções acerca da bebida alcoólica no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a gente vê uma palavra só, né? Tanto usado para bebida alcoólica ou suco de uva em si, que é oinos, né? E a gente vai ver 33 vezes essa palavra sendo mencionada no Novo Testamento. Porém, pastor César e pastor Fabiano, a Bíblia, ela deixa bem claro que o ficar bêbado, né, e o dar o mau exemplo é um pecado. É um pecado, isso daí é nítido. E existe uma linha tênue entre a sobriedade e a embriaguez. Existe uma linha tênue, né? E ela é muito pequena, essa linha tênue. Se o tema do debate fosse hoje, é pecado o crente ingerir bebida alcoólica, logo eu ia dizer assim de primeira que não é pecado. Mas esse não é o tema, né? O tema é, o crente, ele pode ingerir bebida alcoólica? E a resposta é não, né? Por N fatores que a gente vai desenvolver no decorrer dos argumentos aqui nessa manhã. Legal. Pastor Fabiano, sua opinião inicial quando alguém chega, pastor, e aí, posso tomar, não posso? Não sei o quê. A minha opinião é sempre baseado na cultura, né? Eu não posso dizer que é pecado o crente beber bebida alcoólica, porque a Bíblia não diz que é pecado. A gente não pode atribuir pecado a uma coisa que a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que a embriaguez é pecado, né? Então, tem que existir um certo equilíbrio entre o beber a bebida alcoólica e a embriaguez. Mas baseado na cultura dos nossos dias, e aí no decorrer do programa eu vou falar, trouxe alguns dados e tudo mais, eu não recomendo que as pessoas bebam bebida alcoólica. Eu vou dar um exemplo, na minha casa não entra, eu não bebo por conta dos meus filhos. Porque eu tenho um filho adolescente, tenho um filho jovem que na escola ou na faculdade, na rua, em qualquer outro ambiente, a bebida alcoólica pode estar inserido num ambiente de cultura distorcido, que meu filho pode ver o pai beber em casa de forma saudável e confundir isso e praticar lá fora de forma desordenada. Então, quando a gente ordena a nossa casa e ensina, algumas coisas a gente pode escolher, como a Bíblia diz, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como o tema é se é pecado, e eu acredito que pessoas cristãs podem beber bebida alcoólica e não estão em pecado e não estão se embriagando e isso não impede essas pessoas de adorar a Deus, de servir a Deus, enfim. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então a gente tem que ter esse certo equilíbrio. Biblicamente, a gente vai encontrar o texto mais famoso da Bíblia, né, a respeito disso, que está lá no Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E no versículo 10, a Bíblia diz que todos deveriam servir primeiro o vinho ruim e depois servir o vinho bom primeiro e depois que todo mundo já bebeu do vinho bom, servir o vinho ruim depois, o mais barato. No caso aqui, ele foi indagado porque guardou o melhor para o final. E aqui a gente percebe que a galera já tinha bebido e Jesus foi lá e multiplicou, transformou água em vinho e era um melhor vinho. E por que Jesus faria isso se fosse pecado beber o vinho? Outro texto de Mateus 11, versículo 17, o próprio Jesus afirma beber vinho. Então, gente, Jesus bebeu vinho.
Aí você vai ver quando ele fala em Mateus 11:17, tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Entoamos lamento fúnebres, vocês não prantearam. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Mas então vem o Filho do Homem, Jesus, comendo, bebendo, e diz, é um glutão bebedor de vinho, amigo dos pecadores e publicanos. Então aqui a gente tem uma prova de que Jesus bebeu vinho. Tá? Então, de novo, quando a gente entra no assunto da cultura, é bom que os irmãos, a igreja, tenha consciência do que é lícito. Hoje nós vivemos um tempo diferente do tempo bíblico. Bom, ok. Pastor Jonatas. Então, só um adendo aqui. O pastor que falou que o tema do debate hoje é que é pecado o crente ingerir bebida alcoólica, né? Mas o tema nosso hoje é o crente... ele pode ingerir bebida alcoólica? Não é se é pecado em si, né? Porque se fosse pecado também ia falar que não temos uma base bíblica referente a isso. O pastor ele pegou e citou o texto de João no capítulo 2, falando acerca que Jesus ele multiplicou, né? Ele transformou a água em vinho ali. Eu tenho um problema com esse texto. Por quê? Se a gente olhar a Bíblia como um todo, a gente vai ver várias passagens condenando a embriaguez, condenando a embriaguez como um pecado. Uhum. E o texto em si fala que ele pegou e ele transformou a água em vinho, transforma a água em vinho, e o povo já estava bêbado, né? Já estava bêbado. Se ele transformasse... Desculpa, o texto não diz que o povo estava bêbado. Ah, sim, mas dar-se a entender, perdão. Mas fala assim, altos do vinho, né? Isso mesmo. Aí, o que a gente consegue trazer como interpretação acerca disso daí? Que como que Jesus ele vai transformar a água, o oinos aí, né? Que a gente fica meio sem entender se é o oinos suco da uva ou o oinos bebida alcoólica. Sendo que o povo já estava embriagado e ia se embriagar mais ainda, né? Então eu tenho uma dificuldade em questão desse texto aí. E a gente como cristão... Mas a sua dificuldade, eu não entendi qual que é. A minha dificuldade é acreditar que esse vinho foi alcoólico. Por quê? Porque o povo já estava embriagado, né? Se ia romper com um preceito bíblico em questão da embriaguez. Se pegasse, ele transformasse esse vinho em um vinho alcoólico. Então o senhor acredita que o povo estava embriagado e Jesus pegou a água e transformou em suco de uva e o povo falou assim, esse é o melhor vinho? Eu acredito que não foi uma opinião minha como teólogo, né? Eu acredito que não foi a transformação e eu acredito que não foi em vinho mesmo. A gente como cristão, pastor César e pastor Fabiano, nós temos liberdade para fazermos algumas escolhas, né? Mas também a gente tem a responsabilidade de pensar como isso afeta os outros que espelham na gente, né? Espelham em nós. Olha para os senhores verem. Lutero e Calvino, eles falam em vários escritos acerca da liberdade em si, mas eles lembram sempre que a gente deve tomar cuidado para não prejudicar o nosso testemunho ou fazer alguém tropeçar na fé, né? Eles narram isso em vários escritos. Isso é o que Paulo ele vai também narrar lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 21, sobre a importância de ajudar e não atrapalhar os cristãos na época, né? Uhum. Então, a gente como cristão, a gente tem que tomar cuidado porque somos exemplo dos fiéis. Então, somos exemplo dos fiéis. Concordo. Né? Ok. Eu posso trazer minha opinião sobre esse texto do Evangelho de João 2. Bom, Maria foi até Jesus e pediu para que Jesus fizesse alguma coisa, porque era uma festa de casamento. Acabou o vinho, e seria uma vergonha para os convidados, para as pessoas estarem numa festa e não terem mais o vinho, que na cultura deles alegra o coração e tudo mais, e é de momento festivo. Eu não acredito que aquele povo estava embriagado, porque senão Maria não precisaria pedir para Jesus fazer alguma coisa em relação a isso e a festa teria um término ali, já que as pessoas passaram da conta na sua bebida. Mas ela vai desesperada até Jesus e pede para que ele faça alguma coisa, porque seria uma vergonha não ter mais vinho numa festa que ainda estava em andamento. Então eu tenho essa interpretação, porque
quando o texto diz que o melhor vinho foi dado no final, e não pode ser bebida, suco de uva. Não tem como ser bebida de suco de uva. Mas sim o teor da qualidade do vinho que é alcoólico. Tá? Então, assim, essa é a minha opinião nesse sentido. Agora, sim, eu concordo plenamente com o pastor. E eu acho que, às vezes, esse é o nosso problema. Às vezes, como alguns de nós líderes, eu sei que tem uma coisa nociva na igreja. Aí eu vou lá e transformo aquilo em pecado. Eu vou colocar aquilo como uma coisa... E aquilo não é pecado, é só uma coisa nociva. E as pessoas precisam ter equilíbrio, entendimento para ter a ação necessária daquilo. Então, por exemplo, vou mudar o assunto, mas usando como exemplo. A tatuagem é uma coisa que você não encontra textos na Bíblia para falar que é pecado, mas aí vai lá na igreja, o pastor vai falar que é pecado por conta da cultura, do tempo. Então eu prefiro sentar com a pessoa e tentar mostrar que talvez psicologicamente, emocionalmente, ela está querendo fazer uma tatuagem por estar em desordem com a sua vida emocional, para tentar entender qual é o real motivo daquilo. E tentar ser claro e objetivo na verdade do motivo. Então, sobre a bebida alcoólica, eu penso exatamente isso. Não tem base para a gente desclassificar como um pecado. O crente pode beber bebida alcoólica? Ele pode beber bebida alcoólica. Ele deve beber bebida alcoólica, já é um outro assunto. Se ele deve ou não deve, aí a gente tem que entrar em outros veios. É claro que nós, como igreja, devemos aconselhar devido à cultura do tempo que nós estamos vivendo hoje, porque a bebida pode levar a embriaguez, e a embriaguez sim é pecado, é devassidão, mas a gente vai encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como o pastor citou, vários textos que falam da bebida de forma negativa, baseando-se na embriaguez. Você vai ver vários textos que falam da bebida de forma positiva, que você vai plantar uma vinha no seu quintal e você vai beber do seu vinho, que o vinho alegra o coração. Então você vai encontrar inúmeros textos, tanto no Antigo Testamento, em Salmos, que vai falar da bebida de forma positiva. Então, o que a gente precisa ter é equilíbrio. Eu trouxe aqui uns dados, e isso é claro, o vinho, na época de Jesus, era outro vinho do vinho de hoje. O teor alcoólico era 8,6% a 14% do volume. Hoje, as bebidas destiladas, porque na época não existia, é 95% de teor alcoólico. Então, é uma coisa muito mais ampla na questão alcoólica do que naquela época. Então, um pouquinho de bebida já é o suficiente para que a pessoa se embriague. Então, hoje a gente tem essa questão cultural para que a orientação da igreja seja bem colocada, porque a bebida ela destrói família, o embriagado, né, o que se embriaga com a bebida, ele se torna violento, enfim, ele não consegue manter-se no emprego, ele não consegue ajustes mentais, então é nocivo, e a igreja tem que estar abstenha sobre isso por questões culturais. Isso é